Muito boa tarde a todos. Conforme fui apresentado, meu nome é Mónica Azevedo. Eu represento a empresa Inova Mais e desde já agradeço ao Politécnico de Beja o desafio que nos lançou no início do ano passado de, no fundo, traçar uma visão estratégica que tirasse partido do potencial que existia e que estava desaproveitado na atual herdade do Outeiro. O meu objetivo aqui hoje é, no fundo, apresentar todo o trabalho que foi feito ao longo desse ano, que se materializa, que se consubstancia no plano estratégico para a herdade do Outeiro, mas dizer desde já que o mérito é todo vosso. Portanto, uma parte de todo este trabalho debruçou-se sobre uma consulta aberta à sociedade, a todos vocês, à comunidade do Politécnico de Beja, no âmbito do qual recolhemos os vossos contributos, as vossas reflexões e tentámos de alguma maneira enquadrá-las no âmbito da visão estratégica. Portanto, tudo o que aqui irão ver, uma grande parte é mérito vosso, mérito dos contributos que que nos trouxeram e que também eles nos desafiaram a fazer este enquadramento. Portanto, a apresentação que vos trago estrutura-se essencialmente em 6 partes fundamentais. Uma primeira parte de apresentação da herdade do Outeiro, que deduzo que conhecem bem, serve apenas para vos contextualizar e saber qual foi o ponto de partida. De seguida, um resumo sobre a metodologia, o passo a passo que foi feito para chegarmos a este resultado. O contexto que incidiu sobre uma profunda análise interna às capacidades da herdade do Outeiro, mas também a toda a conjuntura externa que sabemos também que desafiam aquilo que nós podemos responder diariamente. E a partir do ponto 4 poderão ter o contacto sobre aquilo que define então a estratégia e a visão de futuro traçada para a herdade do Outeiro. Tratando-se de um plano estratégico, existe uma componente expressiva de monitorização e avaliação para ficarmos confortáveis de que aquilo que traçamos está a ser acompanhado, medido, mensurado, de forma a perceber se estamos ou não a cumprir os objetivos que traçamos. E, por último, um plano operacional. Em que é que incide um plano operacional? No fundo, em perceber e agora? A partir de agora, o que é que de facto devemos fazer, por onde começar, porque como vão perceber, há de facto um grande caminho, várias frentes em aberto e um plano operacional permite saber por onde começar e como definir uma estratégia a 3 fases, de uma fase inicial, uma fase de crescimento e depois uma fase de consolidação. Começando então pela apresentação, sem dúvida, a herdade do Outeiro insere-se na região do Alentejo, portanto está condicionada às vicissitudes que existem no âmbito da herdade, da região do Alentejo, que tem um perfil económico onde predominam essencialmente a agricultura, produção animal, caça, floresta, mas também um forte peso da indústria transformadora e do comércio por grosso e retalho sobre a indústria, neste caso automóvel. Quanto à herdade do Outeiro, eu penso que alguns de vocês conhecem, estiveram presencialmente. Ela cita neste momento, na localização de Canhestros, a 18 km de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, portanto, no coração do Alentejo. Para quem não tem uma noção exata da delimitação geográfica que a herdade comporta, é de facto uma herdade extensa, com um vasto território, de alguma maneira disperso nas delimitações que podem ver nos contornos a encarnado. E de facto mesmo esta configuração geográfica representa um desafio quando pensamos em criar um centro, um polo estratégico para a agricultura do futuro, mas onde há desafios também há grandes oportunidades, como verão adiante. Trata-se de facto de um legado deixado pelo professor Mariano Feio, que vos é querido, no sentido em que deu um grande contributo para a Universidade de Beja, além da disponibilização da herdade do Outeiro para que possa dar seguimento a estudos no âmbito da experimentação agrícola. Era esse o seu grande sonho, a sua ambição, e é precisamente sobre isso que estamos aqui a falar hoje. No fundo, a definir um caminho, a traçar uma estratégia para
levarmos avante a sua grande vontade, o seu grande sonho com a herdade do outeiro. Todo o nosso trabalho partiu desde logo por conhecer quais eram os recursos atuais, portanto, quais são, o que é que podemos encontrar na herdade do outeiro e tirar partido para potenciar no futuro. Portanto, desde logo há 3 grandes áreas: o património natural, onde cabem os recursos naturais existentes, e também as condições edafoclimáticas adjacentes ao próprio clima do Alentejo, pois tudo isto vai condicionar potencialidades e capacidades que o terreno, que a propriedade vai oferecer. Além disso, existe também todo o património, seja ele património edificado, o acervo e também o património histórico-cultural que lá reside. E por último, e mais importante, o capital humano que existe em termos de pessoas aptas a trabalhar naquele contexto, mas também do conhecimento que reúnem para levar a cabo iniciativas futuras. Relativamente a atividades, as principais atividades que a propriedade oferece e devem ser exploradas, desde logo a componente ligada à agricultura, em que podemos olhar para a agricultura pela lente da investigação e desenvolvimento, mas também principalmente pela lente da produção. A nível florestal, o mesmo, podemos realizar investigação e desenvolvimento, assim como ensaios e testes e até mesmo produção no contexto florestal. Olhar também para a perspectiva da sociedade, da criatividade e do património, em particular no que respeita à capacidade, a competências de índole recreativas, mas também ao nível do turismo, e não estamos a falar do turismo comum, mas neste caso, porque não explorar o turismo científico, portanto um turismo também de base rural e, naturalmente, criar competências ou, por exemplo, incubação para agronegócios, portanto, negócios de natureza ou de base agro. Depois, do ponto de vista da transferência de conhecimento e de empreendedorismo, temos 3 prismas de análise, desde logo o emprego e formação, o empreendedorismo propriamente dito e a ligação ao tecido empresarial. Portanto, estes slides refletem, no fundo, as capacidades que existem, o potencial que existe atual e futuro, não só do ponto de vista de recursos, mas também de atividades que podem ser realizadas no contexto da herdade. Relativamente à metodologia que foi seguida para a preparação do plano estratégico, portanto, desde logo dividida em 4 etapas fundamentais, sendo que a primeira etapa incidiu sobre todo um estudo, uma pesquisa, uma análise, uma recolha de informação, no fundo, criar as bases de conhecimento para sabermos que estamos dotados das informações certas para definir a visão de futuro da herdade, e nesta primeira etapa coube, por exemplo, as sessões participativas de geração de ideias e brainstorming e recolha de reflexões que fizemos com alguns de vocês que estão a reconhecer nesta sessão. Depois de colhidas todas essas informações, passou-se para a definição da visão estratégica e, de seguida, para a produção do documento estratégico, versão portuguesa e inglesa, conforme foi referido, que é uma ferramenta, acima de tudo é uma ferramenta, não é uma ferramenta fechada, porque com um mundo em constante mudança é um documento que deve ser alimentado e adaptado à evolução e à mudança que o mundo nos desafia. E, por último, este momento de apresentação do plano estratégico. Quanto às sessões participativas que realizamos, foram definidos 6 pilares essenciais, porque são os pontos a partir dos quais conseguimos colher toda a informação para a definição do plano estratégico. Portanto, numa abordagem macro, incidimos sobre o placemaking, sobre a investigação, desenvolvimento e inovação, sobre o conhecimento, a perspectiva socioeconómica, a comunicação e networking e, por último, e importante, financiamento e governança. Depois de toda esta abordagem metodológica, foi possível realizar uma reflexão estratégica conjunta que permitiu definir a missão, visão e valores, mas também percebendo o ambiente externo e interno
da herdade chegar a um total de 7 pilares estratégicos, que a seguida irei apresentar, 7 objetivos estratégicos, portanto, para cada pilar estratégico, um objetivo estratégico, 24 objetivos operacionais, 66 indicadores e 47 ações estratégicas concretas que devem fazer para realmente levar a cabo o plano estratégico apresentado. Tudo isto sempre com a preocupação de alinhar com as prioridades europeias, nacionais e regionais, porque dessa forma conseguimos garantir que estaremos a fazer um match entre aquilo que nós precisamos e pretendemos fazer com aquilo que a conjuntura externa aceita para conseguir fazer um crescimento concertado. Quanto ao contexto, aqui vou passar um pouco rápido, depois poderão ter acesso à informação e aos detalhes, mas foi efetivamente realizada uma análise de todas as prioridades da Europa, em particular prioridades que terão ouvido certamente falar do Pacto Ecológico Europeu, da economia adequada à era digital, proteger o modo de vida europeu, infelizmente atualmente muito ameaçado, a economia que funcione para todas as pessoas, uma Europa mais forte no mundo, um novo impulso para a democracia europeia e uma Europa sustentável até 2030. Estas foram as prioridades europeias, assim como o Pacto Ecológico Europeu, todas as prioridades europeias que sabemos que influenciam as decisões que vierem a ser tomadas no âmbito da herdade do outeiro. Naturalmente, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, um grande compromisso que todos temos para com a Agenda 2030, assim como a nova política de agrícola comum, muito ligada, aliás, à inerência da herdade do outeiro. Estivemos também atentos, em particular, a esta estratégia do prado ao prato, e desde já adiante que é provavelmente a estratégia mais importante, porque mais à frente, quando definimos setores de conhecimento para a herdade, fomos fiéis a este conceito do prado ao prato, para termos a certeza que cumpríamos todos os elos da cadeia de valor associados a esta prioridade do Pacto Ecológico Europeu. No âmbito da sustentabilidade e das finanças sustentáveis, os fatores ESG são cada vez mais importantes. Estivemos também atentos a eles e aquilo que a herdade do outeiro pode caber ao nível do ambiente social e da governança. E tudo isto ao nível europeu. A nível das prioridades nacionais, provavelmente todos vocês que se cruzam com programas de financiamento têm que alinhar projetos a prioridades da estratégia de especialização inteligente a nível nacional, sendo elas a transição digital, materiais, sistemas de tecnologias de produção, a transição verde, a sociedade, criatividade e património, saúde, biotecnologia e alimentação e os grandes ativos naturais, em particular a floresta, mar e espaço. Portanto, tivemos a preocupação de garantir que pudesse alinhar ou contribuir com todos estes pontos, uns mais com uma relação de forças maior que outros, naturalmente, mas a garantir que mais tarde, se a herdade do outeiro pretender submeter projetos, candidaturas a programas de financiamento, este alinhamento é importante, porque não havendo também não será financiado. Depois, ao nível de prioridades do território, a região do Alentejo prioriza principalmente a digitalização da economia e a circularidade da economia, e são dois pilares que estivemos atentos para os incluir no âmbito da estratégia e da visão de futuro da herdade do outeiro. Neles cabem outras dimensões como a bioeconomia sustentável, a energia sustentável, serviços de turismo e hospitalidade, ecossistemas culturais e criativos e também a inovação social e a cidadania. Mais um detalhe relativamente às estratégias regionais, sempre com a preocupação de que o plano estaria totalmente alinhado com as prioridades que foram definidas para os próximos anos em todas estas dimensões, seja ela internacional ou seja ela nacional ou regional. Relativamente à análise interna e externa, portanto, foi realizada uma análise PESTEL e SWOT. Só para clarificar, PESTEL são os fatores políticos, económicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais que podem influenciar a atividade da herdade do outeiro.
por sua vez, a análise SWOT, estamos a falar de pontos fortes e fracos vistos internamente, portanto, na perspectiva interna da herdade, as oportunidades e as ameaças do ambiente externo e que pode influenciar a atividade da herdade. Foram definidas diferentes prismas, não vou detalhar no âmbito desta apresentação, poderão consultar mais tarde, mas mais uma vez tivemos sempre a preocupação de calcular todos os pontos que, se são pontos fortes, vamos potenciá-los, se são pontos a melhorar, muito bem, temos que investir neles para que depois não seja um entrave ou uma dificuldade que impeça o desenvolvimento, o crescimento da herdade do outeiro. Fizemos também um benchmarking nacional e internacional para tirar exemplos de iniciativas de alguma maneira semelhantes que pudessem dar pistas ou boas práticas ou recomendações a incluir na definição da visão estratégica da herdade do outeiro. A nível nacional, exemplos que também provavelmente conhecem por serem próximos da região da herdade de Val da Rosa, da Tapada da Ajuda, também em Vila Real, portanto, do centro Fraunhofer Regia Douro Parque, e a nível internacional estivemos atentos a alguns exemplos, como em França, no Centro Mundial de Inovação do Grupo Rollier, assim como em Itália, uma universidade de Milano, um caso muito semelhante ao vosso, a este que existe na herdade do outeiro, e também um caso do Unilassal no Politécnico em França. São casos de estudo que ficam com a nota que permitiram de facto tirar algumas boas práticas, algumas recomendações a incluir no cômputo deste plano estratégico. Agora sim, vamos então à estratégia que foi pensada, que foi trabalhada para a herdade do outeiro, tendo em consideração toda esta reflexão internacional, nacional e regional que foi feita e que apresentei até o momento, tendo também em consideração os vossos contributos que, de alguma maneira, foram tidos em consideração para que houvesse este alinhamento com a estratégia que é aqui definida. Portanto, pensando nos elementos identitários que venham a definir a herdade do outeiro, a visão de futuro, o que se pretende e o desafio começou por ser lançado nesta medida, a herdade do outeiro pretende ser reconhecida como um polo de investigação e desenvolvimento de excelência para a agricultura do futuro. É uma visão que reflete a ambição, estamos todos conscientes do ponto de partida, mas é uma visão que, de acordo com todo o estudo que foi realizado, há condições de partida, há condições para, de facto, cumprir, e em 2030, é este o horizonte temporal de projeção, poder afirmar que, efetivamente, foi constituído um polo de referência no âmbito da agricultura do futuro. Quanto à sua missão, a sua missão é, no fundo, ser uma instituição global de referência, portanto, ouvirem falar de nós, reconhecerem-nos pelas capacidades que temos, em particular na experimentação e ensaio de práticas agrícolas inovadoras e sustentáveis. A nossa opinião, a nossa impressão é que, efetivamente, por outras palavras, por palavras se calhar mais adequadas ou enquadradas no contexto atual, mas estão em linha com aquilo que era o sonho, com aquilo que era a vontade do professor Mariano Feio. Quanto aos valores, no fundo, os argumentos a partir dos quais se pretende implementar a missão e a visão de futuro da herdade do outeiro. Desde logo, a inovação. A inovação faz-nos ser melhores, faz-nos criar, e é um valor a ter em consideração. A sustentabilidade sempre, atualmente não podemos descurar este pilar. A excelência, o empreendedorismo, o pioneirismo no sentido de termos um mindset em que queremos ser os primeiros a criar, não ser apenas seguidores, ou seja, nós próprios ditarmos algo de inovador e outros que sigam, e depois um grande espírito e cultura da igualdade. Relativamente ao overview estratégico que vos vou apresentar,
Como referi, ele assenta essencialmente em 7 pilares estratégicos. Os 7 pilares estratégicos tentam cobrir desde o conhecimento, à investigação e desenvolvimento, à ligação à sociedade. E dessa forma são eles: a valorização do espaço, a investigação, desenvolvimento e inovação, a transferência de conhecimento, uma ligação à envolvente socioeconómica, a governança, a comunicação e imagem e a sustentabilidade financeira. Em torno destes 7 pilares estratégicos são definidos objetivos operacionais. Cada objetivo operacional está alinhado com um objetivo estratégico. Não vou falar em detalhe em cada um deles agora, porque mais à frente o farei, mas ficar com a nota de que, efetivamente, cada objetivo estratégico detém um objetivo operacional específico. Quanto aos setores do conhecimento, recordo que atrás referi que a estratégia do prado ao prato era muito importante na definição da visão de futuro da herdade do outeiro. E tanto é que tentamos, nos setores de conhecimento que vêm nesta imagem, identificar 11 setores ou 11 áreas de conhecimento que tentassem cobrir todos esses pontos. Portanto, temos o prado, a biodiversidade, a produção, os sistemas alimentares sustentáveis, não esquecemos a nutrição e saúde, a floresta, a energia, as alterações climáticas e sustentabilidade, o turismo, a cultura e o desporto, e também o empreendedorismo e a digitalização. Através destes setores de conhecimento procurou-se cobrir todas as áreas de conhecimento que podem ser potenciadas tirando partido das capacidades atuais da herdade do outeiro e das capacidades que podem ser desenvolvidas, tendo em consideração o ponto de partida. Quanto aos pilares estratégicos, como referi, temos a valorização do espaço, a investigação, desenvolvimento e inovação, a transferência de conhecimento e socioeconómica. Estes, digamos que são pilares centrais. Como pilares de base, naturalmente, a governança da instituição, a comunicação e imagem e a sustentabilidade financeira. Para cada um destes pilares, há objetivos estratégicos específicos. O primeiro, pretendemos modernizar e disponibilizar um ambiente atrativo e de comunidade, promovendo a utilização eficiente dos espaços e do equipamento. O segundo, ligado à investigação e desenvolvimento, é promover a investigação, desenvolvimento e experimentação orientado para a agricultura do futuro. Relativamente ao conhecimento, pretende-se disponibilizar conhecimentos, competências, serviços essenciais à transição para a agricultura do futuro. Relativamente ao pilar socioeconómico, pretende-se contribuir para o progresso e desenvolvimento económico sustentável da região do Alentejo, numa perspectiva integrada de desenvolvimento social, económico e ambiental. Quanto à governança, pretende-se estabelecer uma estrutura de gestão mais forte, flexível e robusta para sustentar o crescimento, a expansão e a escalabilidade da herdade. Relativamente à comunicação, pretende-se dar visibilidade, desenvolver e afirmar a notoriedade da herdade do outeiro no mercado global. A ambição é, de facto, chegar lá fora, chegar longe. Relativamente à sustentabilidade financeira, pretende-se, naturalmente, assegurar a sustentabilidade financeira dos investimentos e da operação, procurando diversificar fontes de financiamento, portanto, não depender apenas de projetos ou de programas europeus, fundos europeus, não depender apenas de eventual prestação de serviços externos, depender de ambas e de mais, portanto, sempre no sentido de diversificar para não depender apenas de uma ou duas fontes que podem, devido a volatilidade, alguma volatilidade, poder falhar em algum momento. Quanto aos serviços nucleares que a instituição poderá prestar e, em particular, a partir destes montar ou desdobrar por outros, identificamos em particular 5. Portanto, um primeiro, olhar para o novo polo da agricultura do futuro numa perspectiva de que permite o acesso a conhecimento e a novas competências.
Também permite encontrar parceiros, parcerias, contactos que sejam essenciais às empresas e aos empreendedores e mesmo portanto, a pequenos e médios produtores e também obter acesso a relacionamento e a networking. Experimentar antes de investir. Este é um exemplo onde um produtor, antes de realizar um grande investimento, pode testar na herdade se uma determinada tecnologia funciona e se sim, então sim equacionar, avançar com o investimento. Encontrar na herdade também um ponto de contacto que possa facilitar o acesso a financiamento ou apoiar na elaboração de uma candidatura ou obter um conhecimento específico que seja necessário e essencial para a sua candidatura. No fundo, apoiar o acesso a financiamento. E, por último, apoiar o empreendedorismo. A possibilidade de incubação de ideias de negócio numa fase inicial, onde possam lá testar, experimentar possíveis soluções, é algo que está equacionado para a herdade. Como referi, os setores de conhecimento que podem ser explorados na herdade são 11, já os enumerei previamente. Neste slide poderão ver algum detalhe sobre sub-áreas de conhecimento que podem ser efetivamente exploradas. Vou dar dois exemplos. No caso do prado, podem ser realizados ensaios, estudos experimentais no âmbito da saúde do solo, no âmbito da pastagem e forragem, no âmbito do pastoreio e também no âmbito da paisagem. Um outro exemplo, nutrição e saúde, ser um espaço onde se possa explorar, por exemplo, a dieta mediterrânica e a dieta atlântica e com isso abrir uma nova linha de conhecimento, portanto aqui muito no âmbito da nutrição e saúde, portanto falamos muito na agricultura do futuro, mas por que não falar também um pouco no âmbito da nutrição e saúde e trazer outras áreas de conhecimento do Politécnico de Beja. Relativamente, eu vou dar só mais um exemplo, tinha prometido dois, vou referir um outro, ao nível do turismo, cultura e desporto, parece-me importante aqui referir o seguinte: ao nível do turismo, naturalmente não podemos estar a pensar num turismo de massa, estamos a pensar num turismo de natureza, um turismo científico, um turismo de negócios. Algo também, um pequeno negócio de restauração, mas o que nos parece muito importante, porque no local encontramos a casa do professor Mariano e dentro da casa do professor Mariano encontramos também um grande espólio, em particular biblioteca, portanto existe uma grande quantidade de livros, sebentas, no fundo de conhecimento, essencialmente é isso. E uma das nossas indicações seria, por que não, a sua casa ser convertida numa casa-museu e, por sua vez, todo o seu espólio de livros, de conhecimento, ser convertido numa biblioteca. E assim, portanto, olhando para o espaço e tentando tirar partido de todo o seu potencial, vemos de facto uma área para a produção, vemos uma área para a investigação, vemos uma área para a experimentação, incubação, turismo, porque há capacidade também com alguma obra de fazer dormitórios, portanto para dormidas, mas também acima de tudo a sua casa para casa-museu e a questão também da biblioteca. Naturalmente integrar o espaço também na agenda da região do Alentejo. Quando digo agenda, refiro-me à agenda cultural e recreativa. E também porque oferece condições, o espaço é de facto amplo, a questão do desporto, onde poderia, por exemplo, existir, além de passadiços, por exemplo, a pista tartan, onde pudessem efetuar a prática de desporto no espaço. No fundo, criar condições para atrair o usufruto das instalações e do potencial que elas têm.
Avançando para as parcerias estratégicas, naturalmente o Politécnico e a própria novo polo a constituir na Herdade do Outeiro não conseguirá sozinha, portanto é importante o estabelecimento de parcerias estratégicas. E neste slide nós identificamos alguns, haverão mais com certeza, mas identificamos algumas instituições desde institutos, centros de investigação, centros tecnológicos, centros de competências, associações e cooperativas. Este mapeamento teve um objetivo: identificar entidades que ligassem com os setores de conhecimento que foram apresentados naquele slide anterior. Portanto, existem 11 setores de conhecimento e tentou-se identificar possíveis parcerias estratégicas nacionais e internacionais que cobrissem cada um destes pontos. Portanto, se eventualmente quisermos explorar em alguma medida o Prado, conseguimos neste mapa identificar pelo menos 3 entidades que nos podem ajudar a potenciar a questão do Prado. O mesmo exercício foi feito depois para as entidades internacionais. Quem é que lá fora nos poderão também ajudar a escalar ou a projetar a Herdade do Outeiro? Mais uma vez, uma identificação de entidades em linha com os setores de conhecimento que foram referidos e depois também alguma cobertura geográfica. Este mapeamento é interessante, por exemplo, para programas como o Interreg, que, dependendo das áreas geográficas de incidência, ajuda a identificar possíveis parceiros na mesma área e, com isso, fazer uma candidatura conjunta para resolver um problema partilhado por ambas as regiões. Por exemplo, alterações climáticas. Neste momento, diria que várias regiões padecem deste problema. Porque não, a Herdade, juntamente com outros parceiros, proporem uma solução para resolver este desafio e, uma vez aprovado, trabalharem em conjunto e definir uma estratégia, uma solução a testar nestes mesmos locais. Aqui está o cruzamento, a interseção entre as capacidades de cada uma dos stakeholders identificados e os setores de conhecimento. Os stakeholders, naturalmente, e este exemplo, esta enumeração de entidades-chave bate muito com aquilo que hoje em dia é cada vez mais priorizado, que é o modelo da quádrupla hélice, portanto, garantir que na abordagem a um problema temos desde o envolvimento desde a sociedade, instituições de ensino, a instituições de administração pública, portanto, tentar cobrir o máximo de organizações para a resposta a determinados problemas. Como referi, agora avançamos para os objetivos operacionais, agora vou referi-los especificamente. Relativamente ao espaço, peço perdão, o objetivo passa por, de facto, modernizar e disponibilizar um ambiente atrativo e de comunidade, promovendo a utilização eficiente dos espaços e dos equipamentos. Desdobra-se este em 3 objetivos operacionais muito concretos. Portanto, um primeiro passa por transformar e requalificar a Herdade do Outeiro, criando e melhorando os espaços para a investigação, desenvolvimento e inovação, para a experimentação, para a formação e também para a cultura e lazer. De seguida, promover a transformação digital, harmonizando o espaço físico e virtual, e também promover a saúde, o bem-estar e o desporto através de espaços de lazer e de conexão com a paisagem e com a natureza. Relativamente à investigação e desenvolvimento, propomos-nos a disponibilizar o acesso a laboratórios e a campos de experimentação para que possam testar antes de investir, investigar e desenvolver novos produtos, novos processos, novos serviços que resolvam desafios atuais e futuros que a nossa sociedade enfrenta, mas também, e focados aqui, na agricultura do futuro. Também atrair estudantes e investigadores nacionais e internacionais, no fundo a Herdade do Outeiro ser uma vantagem competitiva do Politécnico de Beja, ou seja, estudantes que pretendam o curso na área de agronomia, portanto das ciências
e da agricultura, verem entre a oferta que existe o Politécnico de Beja. Porquê? Porque dispõe das infraestruturas da herdade do Outeiro, e isso poderá valorizar as suas aprendizagens e o seu currículo. Desenvolver redes de parceiros nacionais e internacionais, como falamos atrás, e também disseminar os resultados de investigação e desenvolvimento junto da comunidade. Cada vez mais se fala da ciência cidadã, e o que se pretende é, de facto, comunicar resultados de investigação e desenvolvimento à sociedade numa linguagem descomplicada e que todos a compreendam. Relativamente à partilha de conhecimento, propomos integrar redes de cooperação nacionais e internacionais, promotoras da transformação e geração de conhecimento que respondam a desafios globais. Disponibilizar uma oferta de conceitos, conhecimentos e competências atuais e assentes em resultados de investigação que respondam aos desafios de transição para a agricultura do futuro, e fazê-lo numa perspectiva ou numa abordagem multidisciplinar e que promova também competências transversais e modulares. E, por último, disponibilizar contextos de experimentação e aprendizagem inovadores, centrados nos agricultores, nos estudantes e na comunidade. Relativamente ao pilar socioeconómico, e agora virando um pouco para a sociedade, o objetivo é disponibilizar um espaço de apoio ao desenvolvimento de modelos de negócio, portanto, novos empreendedores ou novas ideias de negócio tirarem partido do potencial da herdade para a sua experimentação, incubação e para a aceleração das suas ideias de negócio. Também ao nível de skills and training, ou seja, no fundo, ser um espaço onde possa ser ministrada formação, não apenas avançada, mas, por exemplo, formação específica ou especializada, que acompanhe os desafios da aprendizagem ao longo da vida, poderem encontrar na herdade fonte de conhecimento para melhorar ou alavancar os seus conhecimentos e as suas competências de acordo com o que o mercado de trabalho vá solicitando. Pretende-se que a herdade seja promotora do desenvolvimento no âmbito das artes, da cultura e da cultura do Alentejo, e para tanto conta muito a integração com a agenda cultural do Alentejo e, naturalmente, fomentar a responsabilidade social, que é tanto necessária. Relativamente à governança, é necessário, é essencial definir uma estrutura e um modelo de gestão que seja suficientemente flexível para as diferentes fases, porque efetivamente, tendo em consideração o ponto de partida, temos que olhar operacionalmente a 3 fases: uma fase de iniciação, depois uma fase de crescimento e escalabilidade, e como compreenderão, são desafios completamente distintos em cada uma destas fases, e a estrutura e o modelo de gestão tem que ser suficientemente capaz e flexível de acompanhar cada uma destas fases. Pretende-se atrair e reter profissionais e proporcionar oportunidades de crescimento e desenvolvimento de todos, e promover o bem-estar e a conciliação da vida profissional e pessoal. Relativamente à comunicação e imagem, é essencial desenvolver, neste momento a herdade do Outeiro não tem pegada digital, é essencial desenvolver uma imagem forte, uma imagem credível e que identifique inequivocamente a herdade. Portanto, desenvolver a identidade visual e gráfica da organização e a sua própria comunicação através dos canais digitais, desenvolver o seu posicionamento e também organizar e participar em eventos de promoção e divulgação do conhecimento científico e tecnológico, tanto a nível nacional como internacional. Por último, o último pilar, os objetivos operacionais relacionados com a sustentabilidade financeira da herdade do Outeiro. Definiram-se 3 objetivos operacionais. Portanto, um primeiro, definir um plano de investimentos sustentáveis, considerando os aspectos ambientais, sociais e governança, portanto, um bocadinho os fatores ESG que falámos atrás. Realizar investimentos que procurem gerar um impacto social e ambiental mensurável no território, e também aceder a instrumentos de incentivo nacional e internacional
para o desenvolvimento de projetos de investigação e desenvolvimento. Dizer-vos também que é um plano ambicioso, tendo em consideração o ponto de partida e todo o investimento que é necessário, mas ele é possível de ser concretizado, importa dispor de instrumentos de monitorização e avaliação com indicadores e metas específicas. Não vou detalhar cada um destes pontos, mas importa dizer-vos que, portanto, para cada um dos objetivos operacionais que referi atrás, há uma bateria de indicadores e metas que pretendem realmente demonstrar que a estratégia está pensada, há ações concretas e há indicadores que vamos estar atentos para perceber a quanto andamos. Portanto, o plano ele tem para cada um dos objetivos operacionais e para cada um dos indicadores metas em 2026 e metas em 2030. Porquê em 2026? Porque é um momento de avaliação intermédia e que permite saber quão distantes ou quão além ou aquém estamos em cada um dos indicadores para perceber onde é que temos que investir mais esforços para que efetivamente até 2030 consigamos cumprir a esmagadora maioria dos objetivos e das metas que foram traçadas no plano estratégico. O mesmo foi feito, portanto, nos diferentes indicadores, para cada objetivo o seu indicador e depois um conjunto de ações concretas que devem ser feitas para realmente se levar a cabo a estratégia que foi definida para a herdade do outeiro nos próximos anos. O objetivo de cada indicador é que, naturalmente, haja a rotina e a responsabilidade de os ir acompanhando ao longo do tempo. Cada indicador dispõe de uma ficha técnica e esta ficha técnica, no fundo, informa como é que cada indicador é medido, como é que é feito o cálculo para obter o valor e também qual é que é a sua periodicidade de recolha e no fundo, quem aqui é responsável por fazer. Quanto ao plano operacional, agora sim, portanto, toda a estratégia que foi aqui apresentada, agora como é que a vamos operacionalizar? Para finalizar, aqui refiro que a estratégia tem que ser feita, portanto, a nível operacional, a implementação desta estratégia é feita essencialmente de 3 fases. A fase mais desafiante é, sem dúvida, a primeira, portanto, é o ponto de partida, é o por onde começamos, aquela que chamamos de iniciação. Segue-se a fase de crescimento, que é quando já temos algumas fases desta estratégia iniciadas, consolidadas e agora começamos a crescer. E depois a fase de expansão, que aqui não a vamos detalhar porque a prevemos que seja um pouco além de 2030. Okay? Estamos em 2025 e o objetivo é que nos próximos 5 anos se consiga iniciar e crescer. Relativamente à expansão, terá ter mais força depois num plano estratégico posterior a 2030, sendo que este vigora até essa data. Portanto, a primeira fase, peço desculpa, esta primeira fase de iniciação, ela corresponde às etapas preparatórias e nestas etapas preparatórias cabe tudo o que é a constituição, o planeamento, a construção, o restauro, limpeza dos espaços atuais, o reequipamento, entre outras considerações, como vamos ver adiante. Por sua vez, a fase de crescimento já envolve as fases que vão desde o arranque da atividade do polo até ao seu pleno funcionamento. E depois a expansão, como referi, fica além deste programa. Quanto à primeira fase, a previsão será desde 2025 a 2028, e qual é o objetivo, quais são as ações então a iniciar nesta fase 2025-2028? Portanto, há aqui 3 linhas principais. Portanto, uma delas, a principal, aquela que nos desafiou no âmbito deste serviço, foi de facto a constituição do Polo de Investigação e Desenvolvimento para a Agricultura do Futuro. Paralelamente, a Casa, Museu e Biblioteca Professor Mariano Feio, damos-lhe este nome como indicativo neste momento, e também os serviços nucleares e serviços de apoio. Começando
pelo primeiro, portanto, no âmbito da integração da unidade orgânica no IPBeja. Portanto, o que está aqui equacionado é a integração da herdade como uma unidade orgânica do Politécnico de Beja, e para o efeito, portanto, há a necessidade de criar esta unidade e depois definir os seus órgãos e competências e a sua integração nos estatutos do Politécnico de Beja. Paralelamente, o modelo de governação, naturalmente, como é feita, como será definida esta estrutura organizacional, o seu organograma funcional e as políticas e procedimentos operacionais. Portanto, este slide esboça um pouco o que é pretendido, portanto, dentro daquilo que já é o organograma do Politécnico de Beja, como é que seria feita a integração da herdade enquanto polo de investigação e desenvolvimento nesta estrutura, criando, desde logo, portanto, as 3 dimensões da Casa, Museu, Biblioteca e os 11 setores de conhecimento referidos anteriormente. É necessário intervir no espaço e na paisagem, portanto, tendo consciência do ponto de partida atual, conseguimos perceber que há edificado, portanto, património construído que necessita de uma intervenção ao nível de obras de restauro e de reconversão. Portanto, é necessário fazer um levantamento do que existe e das intervenções que vão ser necessárias. Portanto, ao nível dos terrenos e recursos naturais, portanto, tudo o que existe e pode ser aproveitado, e depois ao nível do património edificado, perceber, portanto, o que existe e as necessidades de obras de reconstrução, restauro que sejam necessárias, sendo que, no caso, temos a casa, a oficina, os escritórios, depois temos um complexo de habitações, telheiros e abrigos, armazéns, entre outros, portanto, todo um conjunto de património que deve ser requalificado para, por exemplo, quando falamos na exploração do turismo, seja ele o turismo científico, tínhamos as condições devidas para acomodar investigadores que pretendam investigar ou explorar, experimentar nos solos do outeiro, mas também nele poderem ficar instalados. Depois, relativamente ao projeto de arquitetura, portanto, quando ambicionamos a casa-museu, a biblioteca pode ser integrada na casa ou ser uma extensão à parte. Quando falamos de criar os espaços de incubação, quando falamos em laboratórios, portanto, estamos a falar de toda uma ambição que pode exigir naturalmente planos de arquitetura. O projeto de arquitetura aqui implica naturalmente o contacto, a abordagem de uma entidade externa com esta competência para ajudar nesta componente, que inclui licenciamentos, por exemplo. Estes são os setores, os 11 setores de conhecimento. É muito importante estudar, isto é um trabalho subsequente, estudar onde é que cada um destes espaços, onde é que cada um destes setores de conhecimento preconizam em cada um dos espaços do outeiro. Depois alguma intervenção ao nível da vegetação e dos terrenos, portanto estamos a falar em remover, por exemplo, vegetação invasora ou resíduos. No fundo, toda uma pré-preparação do terreno para depois ser intervencionado de acordo com a planta da arquitetura que se pretende realizar. Uma fase de intervenção, de construção e reabilitação, necessariamente. A própria reconversão, portanto, quando falamos a ambição de criar a casa-museu, muito bem, então agora vamos transformar o espaço de forma a que possamos receber visitantes que possam visitar e conhecer o modo de vida do professor Mariano Feio. E assim como a biblioteca, ser um espaço que possam consultar os manuais que o professor dispunha. E também, neste caso, os equipamentos, o reequipamento do próprio espaço de biblioteca. Fizemos também um levantamento de alguns exemplos das condições atuais em que cada um, quer o equipamento de escritório, quer o equipamento agrícola, quer o equipamento laboratorial, quer o recheio da casa, o recheio da biblioteca, identificamos qual é o estado atual e o que é que temos que fazer, qual é o objetivo seguinte. Tentamos, para cada uma destes recursos existentes, perceber as intervenções que iriam ser necessárias, e este plano dá pistas para
essa implementação propriamente dita. Ao nível das pessoas, o mais importante, perceber as necessidades de recursos humanos para levar a cabo esta ambição da Casa Museu, a Biblioteca, o Centro de Experimentação, o Polo de Investigação e Desenvolvimento, perceber quais as suas categorias funcionais e avançar para a fase de recrutamento, seleção e para a constituição das equipas de trabalho. Temos aqui alguma previsão, portanto, à data atual, qual seria a previsão ao nível da direção de administração, da investigação, da produção, da comunicação e marketing, transferência de conhecimento e outras categorias. No fundo, pessoas e competências que são essenciais para estarem internalizadas na herdade do outeiro para levar a cabo esta estratégia de implementação da visão de futuro para a herdade do outeiro. Depois, como referi anteriormente, ao nível da comunicação, é importante a definição de estratégias de comunicação da herdade, portanto, como é que vamos realmente comunicar ao ecossistema de inovação através da criação de uma entidade visual e gráfica forte, de uma presença digital e da comunicação e disseminação. Depois, para finalizar, aqui ao nível do crescimento, perspectivando entre os anos 2029 e 2030, aqui vemos que já podemos ter o polo de inovação e desenvolvimento, Casa, Museu e Biblioteca em funcionamento, assim como algumas capacidades ao nível do empreendedorismo e inovação, das pessoas, identidade e imagem. No fundo, esta é uma fase em que, com as bases criadas, a atividade e os serviços nucleares que foram referidos anteriormente são levados a cabo para, de facto, potenciar quer número de projetos, quer número de serviços, quer também depois o crescimento do número de visitantes, do número de investigadores que vêm realmente à herdade fazer a experimentação e desenvolver os seus estudos e também a sua própria atividades de cultura e lazer. Quanto à incubação e aceleração, possuir ou de ter pelo menos alguns casos de sucesso de empreendedorismo que foram iniciados a partir da herdade do outeiro, e também ao nível das competências e da indigeneização de conhecimentos ao nível da herdade também reforçada nestas áreas, quer por via de contratação, quer por via de fixação e retenção de talentos. Mais uma vez, uma projeção do número de colaboradores que poderiam existir nos próximos anos, aqui olhando para 2029 e para 2030. E como referi, relativamente à fase de expansão pós-2030, não nos vamos alongar, porque é uma fase posterior a este, mas é uma fase em que, com as bases criadas, se vai impulsionar. E depois fizemos igualmente um levantamento de programas de financiamento que podem ajudar a suportar os investimentos que são necessários. Portanto, este mapeamento foi realizado à data e com a previsão da calendarização de novos programas de financiamento que estão a decorrer. Eu destaco muito resumidamente, ao nível do Portugal 2030, oportunidades no âmbito da investigação e desenvolvimento, outras ao nível das ações coletivas, portanto estou a falar de programas em que são elegíveis pela inerência da natureza da vossa atividade. Depois, do ponto de vista de programas internacionais, estão numa região elegível de programas Interreg, como por exemplo o Atlântico, Sudoe, POCTEP, penso que alguns pela Senard e alguns que conhecem este tipo de instrumentos, assim como o programa Horizonte Europa, neste caso até 2027, depois surgirá outro e será uma outra calendarização, mas identificamos já algumas linhas muito específicas
mas que estariam alinhados pela vossa área de competências. Tem alguns que financiam, por exemplo, a mobilidade internacional, programas de mobilidade em que investigadores internacionais podem vir ao Politécnico de Beja e beneficiar, experimentar estar na herdade do Outeiro como um recurso enquadrado neste âmbito da mobilidade. Mais algumas calls, fomos exaustivos em identificar algumas prioridades, provavelmente alguns já conhecem, e o âmbito em que cada uma delas se enquadra, sempre com a preocupação de se alinhar com os setores de conhecimento referidos atrás. O PRIMA, atenção, o PRIMA é um programa que provavelmente não conhecerão, mas que endereça desafios nesta área da agricultura e, desde logo, é um programa interessante para todos vocês. E concluo assim a minha apresentação. Espero não ter sido detalhada no sentido de passar a mensagem, mas não exaustiva, para que pelo menos retenham o que é essencial da herdade do Outeiro. E agora penso que para questões, para dúvidas que queiram colocar, seriam naturais. Muito bem.